Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo e conforme combinamos, antes de entrar na classe Akula, que foi aquela classe de submarinos russos que empata ou chega próximo na tecnologia ocidental, nós vamos mostrar um pouco como evoluíram as diferenças no conceito de projeto entre os Estados Unidos e a União Soviética. Vamos uma a uma. É lógico que essas diferenças foram se desvanecendo ao longo do tempo, muita coisa que nós vamos mostrar, ao longo do tempo elas desapareceram, essas diferenças, passaram a ser incorporadas no lado russo, mas nós vamos ver uma a uma todas aquelas que caracterizaram nesses 25 anos, durante algum tempo, uma diferença de projeto, uma diferença de encarar o projeto do submarino. Eu acho que, particularmente acho, que o que acabou prevalecendo nesses 20 anos, a pujança, a inovação, a tecnologia americana, a economia americana, e, em contrapartida, no lado russo, um brilhantismo nos arquitetos navais. Acho os arquitetos navais russos melhores que os americanos. Então é isso, vamos ver isso a partir desse momento. Então vamos direto para o tema do livro de hoje, começando pelas fontes, que é algo que eu comecei agora a divulgar sempre. Para esse vídeo eu usei como fonte o Marine Insight, que é um site bastante interessante, que tem alguns artigos sobre projetos de submarino. O Peter Lobner, que é um trabalho, na sua parte 3, sobre a Rússia, e menciona todas as construções de 1939 a 2018. Trabalho interessante, com boas fotos, boas imagens. O Cover Shore, que eu sempre uso, principalmente com imagens, e nesse caso particular, usei como referência em um dos itens a questão do casco duplo. Tem um artigo muito interessante no Cover Shore. O curso é N200 da West Navy Academy, Anápolis. Esse curso tem algumas informações também de projetos de submarino. E o nosso Deep Storm, o site russo, que é a principal fonte sobre as informações de submarinos russos. Nessa figura aí, eu relacionei as diferenças-chave entre submarinos nucleares russos e americanos. É lógico que essas diferenças elas foram se desvanecendo ao longo do tempo. Em 25 anos, desde o lançamento do Nautilus até o Akula, até final da década de 80, início da década de 90, algumas dessas diferenças não existem mais, mas elas foram relacionadas porque elas foram diferenças básicas. Nós vamos pegar um a um de cada um desses itens e detalhá-los, né? Começando pelo casco duplo, casco de pressão, né? Começando com a questão do casco duplo versus casco simples, né? Os prós e o contra. Na verdade, essa classificação é uma classificação até um pouco subjetiva, porque o que se chama de casco duplo é quando o casco externo envolve completamente o casco interno ou casco de pressão. Os dois lados de debate se formaram ao longo de linhas nacionais, né? Alguns países, principalmente os ocidentais, constroem submarinos de casco simples, enquanto outros, principalmente Rússia e China, e a China, por grande influência da Rússia, da União Soviética, constroem submarinos de casco duplo. Os planejadores, os arquitetos navais de ambos os lados têm suas razões, né? E cada um tem as suas defesas das vantagens relativas de seus projetos. Em geral, esses submarinos de casco duplo permitem uma forma de casco mais hidrodinâmica, mais aerodinâmica, porque o casco externo ele pode ser liso, mesmo se o casco interno tiver diâmetro variável. Por outro lado, eles são normalmente mais lentos e mais caros de construir. Muitos dos submarinos de casco simples eles possuem seções de casco duplo. Um exemplo claro disso é o clássico Skipjack, o SSN 585. A gente vai mostrar essa figurinha daqui a pouco, em que o projeto era basicamente de casco único,
com casco duplo ao redor da sala de torpedos, das máquinas auxiliares para tanques e lastros. O casco duplo versus o casco simples, existem alguns mitos, né? Às vezes, argumenta-se que os submarinos de casco duplo são mais fortes e podem mergulhar mais fundo. Isso não tem nenhuma lógica, pois a força do casco interno, a prova d'água, está no casco resistente, no casco interno, né? Onde a tripulação fica, onde a tripulação permanece. E é esse casco que define a profundidade de teste, a profundidade de esmagamento. Pode ser que alguns submarinos de casco duplo tenham cascos externos fortes, blindados, mas geralmente o casco externo não torna nenhum submarino mais resistente. Outro equívoco pode pensar que o submarino de casco duplo seja inerentemente mais silencioso, devido a esse espaçamento extra que existe entre o maquinário e o casco externo, quer dizer, existe um colchão de água e ar aí entre esses dois meios, né? E poderia fazer sentido, mas na realidade não tem nenhuma relação real com a assinatura magnética, né? O ruído real de um submarino, com o ruído real de um submarino. Muitos submarinos de casco duplo da era soviética eram deficientes na questão de assinatura acústica e eram bastante barulhentos. Vejam então aí o Skipjack, o classe SSN de 1956, em que ele é um submarino de casco simples, considerado um submarino de casco simples, com algumas seções de casco duplo. As seções de casco duplo estão mostradas aí com um azul um pouco mais escuro, né? E as seções de casco simples com uma parte um pouco mais clara, né? O Skipjack foi o primeiro submarino moderno de ataque que combina o formato de casco gota d'água do Albacor com propulsão nuclear. Mas diferentemente do Albacor, entretanto, o casco é um casco simples, é considerado um casco simples. Aí o Los Angeles e o November, vejam embaixo o November, na qual um casco duplo envolve totalmente o casco resistente ou o casco interno, né? Enquanto que no Los Angeles você tem apenas algumas partes em que você tem um casco duplo, e ele é basicamente um casco simples. Alguns submarinos antigos, alguns submarinos mais antigos, a gente teve aqui com submarinos desse tipo na Marinha, eu acho que a classe Fleet tinha esse tipo de tanque, possuem tanques em saias ao longo do costado. À primeira vista ele pode parecer uma construção de casco duplo, mas os tanques laterais não englobam inteiramente o casco de pressão, ele é um casco simples, né? Esses tanques externos, tanques laterais, eles se chamavam de saddle tanks, eles apenas têm uma parte do navio. Nessa outra figurinha aí, que eu já mostrei em outro vídeo, um vídeo que falava de conceitos de projeto submarino, nós vemos os diferentes arranjos de tanques de lastros principais. E vejam que a figura B é um típico casco duplo, né? E que na figura A eu tenho um casco resistente tipo casco único, casco simples. Vejam que o conceito de que normalmente é chamado de casco duplo, aquele em que o casco externo envolve totalmente o casco resistente ou casco interno. Reserva de flutuação. A reserva de flutuação se refere à diferença entre o deslocamento, a superfície e o submerso do submarino. O deslocamento na superfície e o deslocamento submerso. Os submarinos americanos eles costumam ter uma capacidade de flutuação de reserva de cerca de 10%. O que significa que mesmo quando na superfície, apenas 10% do submarino está acima da superfície. Em contraste com os submarinos soviéticos, que tinham flutuabilidade de reserva de 20%, ou até mais, ou algo parecido, o que significava que rodavam muito mais alto na água. Vocês vejam o perfil dos submarinos americanos na água, na superfície, vocês veem que muito pouco dele está acima da água. Isso não tem assim tanta importância com relação à detecção do submarino, porque o submarino está na superfície e ele estando um pouquinho a mais ou a menos vai fazer pouca diferença. Mas os americanos parece que davam importância a isso e os submarinos americanos tinham muito pouco, mostrando muito pouco fora d'água, né? O que é uma coisa no limite da estabilidade, né? Torna a estabilidade apenas com 10% de flutabilidade positiva, mostra que eles estão ali no limite, né? O barco do projeto 941
que nós já mostramos aqui, o projeto Typhoon, ele tinha 48 mil toneladas, tinha uma flutuação de reserva de 50%. Significava que metade do submarino estava acima da água quando na superfície, né? Essa tremenda flutuação de reserva foi a força que o submarino usou para forçar seu caminho para a superfície. Isso explica, né, porque os comandantes russos sempre tentavam sempre romper o gelo, sem buscar as políneas, né, que os comandantes americanos, de uma certa forma, sempre procuravam. Eu já expliquei em outro vídeo essas políneas, que são locais em que não existe o gelo no Ártico. Existem várias razões para isso acontecer, né? Outro item, cacho de titânio, né? Os submarinos americanos, né, basicamente sempre usavam o aço HB80 e suas variações, e os russos usaram muito casco de titânio, né? Esse casco de titânio ele permite profundidades maiores, né? Vocês podem ler aí os dados que eu coloquei aí, mas o casco de titânio ele é muito mais caro, né? E também tem uma dificuldade inerente na sua soldagem. Os cascos de titânio exigem praticamente um ambiente super controlado para que seja feita a soldagem. Os soldadores usam praticamente roupas tipo astronautas, porque precisa se isolar perfeitamente a solda para se poder fazer ela com segurança, né? Aí tem uma menção, é uma informação que eu não coloquei no vídeo, quando eu fiz o vídeo do Classe Alfa, mas há relatos que eles poderiam ir com sucesso até a 1.300 metros, né? Embora essa profundidade, essa manutenção, uma alta profundidade, ela força muito outros sistemas do submarino, né? Então, como eu disse, a questão do aço titânio. Os russos conseguiram um tipo de processo em que havia uma economia, eles conseguiram baratear, mas ainda assim era muito caro e tinham as complicações da soldagem. O outro item que está na figura é a questão de 2 reatores versus um único reator. Não existe uma regra, né, que determine a escolha de 2 reatores, se é um ou se são 2. A distribuição de potência e a redundância proporcionada por 2 reatores pode ser um fator na decisão de instalar reatores duplos. Os Estados Unidos sempre optaram por manter um só reator em toda a sua frota submarina, com apenas uma exceção. Eles instalaram 2 reatores no USS Triton, né, que foi comissionado em 1959. Essa decisão americana ela pode ser, com certeza, ser acreditada à padronização que facilita a manutenção. Os Estados Unidos têm uma filosofia de manutenção mais apurada, né, e a padronização é fundamental na manutenção. Então, isso pode ter determinado que a maioria dos submarinos, ou quase a totalidade deles, tivessem um eixo só, um reator só. Já a Rússia, a União Soviética, ela opta por vários submarinos, se não a maioria, com 2 reatores, em alguns casos em compartimentos independentes. A gente viu o Typhoon, por exemplo, 2 compartimentos totalmente independentes, 2 cachos de pressão independentes, que permitem a passagem de um para o outro em determinadas posições. Até num determinado momento, o Bureau de Projetos da União Soviética determinou, a potência definiria o número de reatores. Uma figura que já mostrei quando apresentei o Typhoon, onde nós temos aí aqueles 2 cascos de pressão separados, né? Aí tem uma figura da ré com os dois propulsores, a localização dos 2 propulsores, e aquela peça que serve para diminuir a ressonância entre os 2 hélices. Havia comunicação no comando e na sala de torpedos entre esses dois cachos de pressão. Bom, um hélice versus 2 hélices. Da mesma forma que a escolha de 1 ou 2 reatores, determinar a escolha de um só hélice ou 2 hélices tem a ver com as características hidrodinâmicas do projeto do casco na parte de ré do navio, né? E também com a potência, né? Um eixo só facilita muito a harmonização hidrodinâmica na parte de ré do navio, né?
No entanto, se a gente se considerar a assinatura acústica hélice, as hélices duplas representam um problema, né? Porque já mostramos aqui que elas interagem uma com a outra, produzindo um ruído característico, né? Mesmo na ausência de cavitação. Essas ondas turbulentas dos dois hélices interferem uma na outra, produzindo uma assinatura de ruído única. Isso pode ser limitado colocando os hélices distantes, mas isso tem um limite, né, que é o limite que é a boca, que é exatamente a boca do navio. E também existe uma outra solução, que é criar estruturas para amenizar a ressonância, como foi feito no Typhoon 941, o projeto 941. A gente sabe que os Estados Unidos estiveram na frente dos russos por um longo tempo na questão de ruídos submarinos, né? Todos os submarinos americanos, à exceção dos primeiros e mais antigos, possuem um hélice só, enquanto os soviéticos variam entre um hélice, dois hélices e o hélice em tandem, né, que é aqueles hélices um em sequência ao outro, né. Uma figurinha do projeto 941 mostrando os dois hélices na ré do submarino. E aquela peça, né, entre os dois hélices, que também serve para, além de suporte estrutural, serve para harmonizar a questão da ressonância. Um outro item que difere ao longo dos anos, mas que já não está mais sendo uma diferença muito pronunciada, que é as matrizes de sonar cilíndrica, esféricas e conformais. Os submarinos russos, os primeiros submarinos russos, até os mais recentes, usavam sonar cilíndrico, né? Matrizes cilíndricas são elementos sensíveis que detectam a energia acústica emitida pelo alvo. As configurações comuns são cilíndricas ou esféricas. A matriz cilíndrica opera em um ângulo vertical, fixo, geralmente para baixo. A matriz esférica comum em submarinos americanos possui um campo de visão vertical muito mais amplo. Os submarinos usam uma configuração esférica devido ao seu campo de visão vertical mais amplo. Visto que os submarinos podem estar abaixo do que está sendo rastreado, a matriz deve ser capaz de buscar acima dele. A evolução parece estar na direção do que hoje é chamado de Conformal Sonar Array. A nova classe Virginia dos Estados Unidos parece já incorporar, né? A palavra conformal tem um significado um pouco difuso para o tipo de matriz a que você se refere, mas o termo é usado para descrever uma matriz que está alinhada com o casco submarino. Não é uma matriz de arco ou uma matriz esférica. Ele geralmente corre no sentido do comprimento ao longo do eixo do submarino, frequentemente chamado de matriz de flanco. De acordo com um vazamento da TV estatal russa, a nova geração de submarinos russos da classe do projeto 885, a classe Laika, já inclui essa tecnologia. Como a classe Virginia, ela terá uma matriz de sonar principal conformada em vez das matrizes cilíndricas mais antigas, né? Parece que as matrizes conformes estão sendo vistas como o caminho a seguir em ambos os lados do Atlântico, né? Então aí temos uma figurinha que eu mostro ali um projeto Aquila com uma matriz cilíndrica, aqui embaixo à direita o Seawolf com uma matriz esférica, né? Existe essa unidade superior passiva, e embaixo nós temos uma matriz ativa que está com essa meia circunferência. E no Virginia Class, vocês já vejam aí as matrizes conformais, né, ao longo do casco submarino. Uma figurinha acima que mostra a esférica, o feixe de radar na esférica e na cilíndrica. Compartimentos do casco de pressão a torpedo e a meia nau. Aquela diferença que foi apontada entre os submarinos russos têm mais compartimentos, os submarinos americanos menos compartimentos. Os americanos costumam ter um número menor de compartimentos no casco de pressão. E como a maioria é construída com casco simples, tem uma reserva de flutuação menor, já falamos isso, o que proporciona que o submarino apresente pouco de sua estrutura acima d'água. A quantidade de reserva de flutuação, de reserva de buoyancy, que precisa ser incorporada em um projeto, depende do tamanho do submarino, né? Submarinos menores terão borda livre menores, portanto, a reserva de flutuação é maior, a reserva de flutuação maior é desejável em submarinos menores do que nos maiores. As reservas variam de 10% a 20%, e o valor pode atingir valores mais altos, no caso de submarinos de casco duplo.
Quanto à questão dos torpedos a meio navio, esse é um conceito que não é mais exclusivo dos Estados Unidos, né? A partir da classe Asen, que é o projeto 885, o K-329, o Severodvinsk, tem seus tubos de torpedos localizados a meio navio, como os submarinos dos Estados Unidos. A embarcação tem 8 tubos, 4 dos quais são tubos de 650 milímetros, enquanto o resto são tubos de 533. Né? O Combat Fleet of the World estima que essa classe Asen pode carregar até 30 torpedos. Bom, falando um pouco sobre a estrutura dos submarinos, que nesse mesmo item dos compartimentos, elas são classificadas em 3 tipos, né? Estruturas classe 1, classe 2 e classe 3. Essas estruturas classe 1 são aquelas estruturas das quais, se danificadas, se tornarão um submarino completamente incapacitado. Né? Então nós temos aí como exemplo caixa de pressão, né? As anteparas são estruturas classe 1. Classe 2, se essas estruturas sofrerem avarias ou colapso completo, ela apenas restringe uma parte do submarino, né? Ela fica comprometida uma parte para completar a missão. Embora uma avaria estrutural classe 2 não deixe o submarino ativo, ele vai afetar um sistema ou uma parte do sistema que desenvolva uma função vital no submarino. Esses reparos são frequentemente reparáveis a bordo através de docagem. Né? Exemplos são tanques de lastro, tanques de trim, tanques de regulação e compensação, penetrações no casco resistente. E, finalmente, as estruturas de classe 3, que são avarias que não representam ameaça ou têm um efeito negligenciável na capacidade naval do submarino. Né? Exemplos de estruturas classe 3 são suportes de equipamentos e outros reforços estruturais ainda menores. Uma figurinha do Severodvinsk, que é o novo submarino de ataque submarino. Câmara de resgate. Né? A gente já falou sobre câmara de resgate e os russos eles preferem ter essa câmara de resgate em seus submarinos. Como já dissemos no último vídeo, ela pode ter sido muito bem testada e funcionar corretamente, mas não, no único acidente que a gente tem notícia do seu uso, infelizmente ela não teve um bom desempenho. Já os americanos não usam isso, né? Eles começaram usando Deep Submergence Rescue Vehicles, que é esse que está aí embaixo à esquerda, e depois eles evoluíram para um outro tipo de Submarine Rescue Diving Recompression System. Todos esses são levados via aérea, às vezes, para um porto mais próximo, e de lá são transportados para o local do acidente. É uma filosofia diferente de usar meios diferentes para resgate de submarino. Nessa questão do Deep Submerged Rescue Vehicle, quando os Estados Unidos, depois do acidente do Thrasher, eles chegaram a pensar em fazer vários veículos, vários navios, 6 navios, uma frota de 6 navios, tendo esses veículos, né, para poderem transportar esses veículos. Mas depois eles se fixaram em apenas 2. Se tivessem feito 6, teria ficado ocioso. Mais tarde, eles deram baixa nesse tipo de veículo e passaram a usar esse veículo aí que está mostrado na parte à direita da fotografia. Com relação a tripulações, né? Os americanos têm tripulações maiores e extremamente bem treinadas, com procedimentos rígidos, e a sua dupla equipe ela leva sempre em consideração que quem mantém opera nas missões. Isso é uma grande diferença. Nas primeiras, hoje pode estar diferente, né? Nas primeiras equipes duplas russas, que eram separadas, o pessoal de manutenção e o pessoal que guarnecia, que tomava todos os riscos, eram equipes diferentes. Né? Essas equipes, a filosofia por trás dessas equipes é manter também, diminuir o desgaste. Né? Uma equipe fica em patrulha, a equipe Blue, enquanto a outra fica no porto, treinando e fazendo procedimentos e simulação, e depois elas trocam o papel. Né? Como eu disse, os russos também separavam as equipes, mas eles não tinham essa filosofia de embarcar as pessoas que eram responsáveis pela manutenção e que tinham no seu trabalho o cuidado, a própria vida deles, né? Porque o que eles faziam, o trabalho que eles executavam, o risco seria corrido por eles mesmos. Então, o conceito de dupla equipe americana era diferente. Isso já pode ter mudado, é possível que com o reconhecimento depois do alfa, da classe alfa,
que isso não funcionava, eles podem ter mudado. Umas considerações finais sobre essas diferenças de projeto. Como eu disse, muitas dessas diferenças se desvaneceram a partir de meados da década de 80. E como foi mostrado, a semelhança e paralelos tecnológicos se instalaram entre os submarinos do Ocidente. Na minha opinião, isso é apenas a minha opinião, nesses cerca de 25 anos, desde o lançamento do Nautilus, os Estados Unidos prevaleceram pela sua economia, pela pujança da sua indústria, pela capacidade tecnológica de inovar, enquanto os soviéticos fizeram transparecer a excelência de seus arquitetos navais, projetando máquinas incríveis que penavam frente à OTAN, é verdade, por serem ruidosas, né? Mas que não desmereciam seu projetista e por isso se tornaram icônicas, né? Durante essa hegemonia americana, em dois momentos, com o projeto 941 Typhoon e num outro momento com o projeto 705 Alpha, os soviéticos mostraram ao mundo esse talento na sua arquitetura naval. Então é isso, espero que tenham gostado. Aqueles que gostaram e ainda não assinaram o canal, por favor, cliquem aí para assinar o canal e para receber as atualizações dos novos vídeos. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Até lá.